Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks da Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É uma hora em que a gente conversa, que a gente debate, que a gente interage com assuntos que fazem a diferença no nosso dia a dia. E para falar sobre isso, a gente convida e a gente conversa com pessoas que efetivamente nos ajudam a fazer essa diferença. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. É incrível mesmo. E esse movimento hoje, eu não vou falar que hoje vai ser um dia especial, um programa especial. Eu simplesmente vou falar que hoje o programa será fantástico, porque aqui eu tenho o meu amigo Alex Born. Um grande prazer, um grande orgulho te receber aqui. Muito obrigado pelo convite de participar. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um bate-papo extraordinário. Obrigado, Alex. Prazer é todo meu. Há muitos anos, a gente vem de bate-papo, de conversas, né? Chega a ser irritante, porque a gente vai longe, né? Uma reunião de meia hora se estende por 2, 3, porque é tanto assunto, tanta coisa bacana, né? Eu espero que hoje a gente consiga abrir e falar sobre coisas das mais distintas, que vão do cérebro, da mente. Como eu sempre falo, né? Eu sou pesquisador neurocientista, então eu falo sobre as neuras, neuróticos, neurônios, neuroses, tudo aquilo que dá dor de cabeça para todo mundo. A gente adora estudar, ainda mais quando a dor de cabeça é dos outros, né? Você falou uma coisa que eu não consigo. Se alguém me pergunta, eu falo assim, Alex Born. Eu falo assim, Alex Born, para mim, é um especialista. Né? Se tem alguém que traduz muito essa questão da especialidade do conhecimento, é você. Né? Mas aí, para que todo mundo saiba, você é especialista em quê? Sabe que me perguntaram isso outro dia, eu estava num congresso, e falando sobre a mente, sobre o cérebro, sobre... Era um evento sobre neurosustentabilidade, sobre a sustentabilidade humana, porque o ser humano não é sustentável. Mas daqui a pouco a gente vai falar, podemos falar sobre isso. E aí uma pessoa foi aberta para perguntas e uma coisa que eu sempre falo, normalmente o organizador de curso e palestra fala, Alex, olha, a gente vai abrir, você quer ver as perguntas antes de responder? Eu falo, não, pode abrir pergunta, porque se eu estou aqui, porque teoricamente eu sei sobre o que eu falo. Se eu não souber, eu falo, não sei. Sim. E uma das pessoas me perguntou exatamente isso. Ô, Alex, você hoje se considera especialista em quê? E eu falei de bate-pronto, eu sou especialista em mim. Então, eu talvez não seja especialista em nenhum tema, como um suprassumo, eu entendo do que eu falo, mas antes de entender sobre o que eu falo, sobre o que eu estudo, sobre o que eu discorro nas empresas, na internet, enfim, eu me tornei especialista em mim. Eu fui buscar conhecer quem eu sou, os meus propósitos de vida, aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto de falar, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, aquilo que eu permito, aquilo que eu não permito, aquilo que eu gosto, que eu não gosto, quero, não quero, porque eu acredito que a gente passa uma vida inteira e a gente não percebe exatamente esses dois pontos, essa dicotomia que é o que eu quero, o que eu não quero. E a gente fica num limbo, o que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu permito, o que eu não permito. E aí depois fica fácil acusar uma pessoa de relacionamento abusivo, só que você foi permissivo até chegar ao abuso. Você fica culpando tua equipe, teu funcionário, colaborador, o teu sócio, os teus filhos, tua esposa, teu marido, namorado, namorada, amigos, porque você não viu, que você não sabia o que queria daquela relação, daquele relacionamento, daquele momento, e aí você permitiu por não saber. Você experimentou, correu o risco. Quando você não gostou, normalmente você não diz que a culpa é tua. Você acaba denotando, etiquetando a culpa ao outro. Então, criando uma armadura, né? Exatamente. Não é comigo. E eu fui entender um pouquinho sobre o meu ego, onde o meu elemento egóico ele aflora, em que momentos o meu ego ele toma conta, onde o meu orgulho, já que orgulho, né, nos meus últimos 3 livros eu falo sobre isso, que orgulho é burrice, né? Orgulhoso é aquele que dá murro em ponta de faca, querendo que a faca sangre, né? E faca não sangra, então para que ficar dando murro em ponta de faca? E aí eu fui entender dos meus orgulhos, onde eu me torno burro, até onde eu sou inteligente e onde essas inteligências podem ser colocadas em práticas de forma efetiva e também funcional. Porque uma inteligência que ela só é
tida como inteligência, mas não serve para mudar a prática ou gerar um conceito prático, não é inteligência. Isso daí é burrice. É igual a pessoa que sabe ler e não lê. Entendi. A pessoa que sabe ler e não lê é igual aquele que não lê. Então, Boa. é a mesma coisa. Gostei. Então, eu me tornei especialista em mim. Eu fui entender quem eu sou. Então, hoje, o Alex Borne sabe quem é, sabe o que quer falar, sabe onde não tem competências para ir, até onde tem suas competências, onde ele tem que aprender muitas coisas, onde ele pode ensinar. Então, eu acabei me tornando o especialista em Alex Borne. Agora, se você me perguntasse, no que você é bom? Aí é diferente. Entendi. Na minha vida Não, inteira... não entendi, não. Não, né? Não, espera só um pouquinho. Antes de você falar sobre isso, a gente vai retomar essa pergunta. Espera lá, você já falou muita coisa aqui, né? E eu vou discordar de você já para começar, para a gente ser provocativo. Quando você falou assim, eu estudei um pouquinho, não, né? Não. Só do que você falou agora, eu já fiquei aqui. Me fala, antes de você responder, falar sobre aquilo lá, no que você realmente é bom, que isso aqui é muito legal, como que você chegou nisso? Você criou uma planilha no Excel, você tem um caderninho, como você é? Porque eu não consigo guardar tudo isso na memória, né? Fazer um exercício, como que você faz? Você tem um caderninho que você anota, isso é no teu dia a dia, é uma curiosidade que eu tenho, mas o que é? Você montou uma planilha do Excel? O que é que você fez para você colocar tudo isso que você falou, para você se autoconhecer? Putz, que coincidência a gente tá falando sobre isso hoje, porque esses dias eu me emputeci comigo, porque eu me sentia um alienígena dentro da minha própria casa. Bom, é fácil, quem tem filhos adolescentes e com amigos adolescentes, agregados adolescentes, namoradas, não sei o quê, sabe a bagunça que se torna a casa. Quem está assistindo sabe o que eu quero dizer, criança, adolescente, você não se torna dono da tua própria casa. Então você procura uma caneca, ela não está lá, você procura um prato, ele não está ali, meia é um negócio que não existe, que por sinal não tem nada a ver com o podcast, mas eu tenho que falar. Sim, é importante. Se alguém souber a resposta, relevante. por quê? Deve ter um portal dentro de uma máquina de lavar roupa, porque você coloca 2 pés de meia e só volta um. Para onde foi o outro? Fica aqui a pergunta. Mas é o seguinte, divaguei, viajei. Tá bom, eu adorei. Na verdade, eu fiquei muito bravo, porque eu não achava nada. Eu falei, eu não moro mais na minha casa, eu moro numa casa que não é mais minha, porque todo mundo começa a colocar as coisas onde quer, tudo. Eu falei, eu vou organizar. E nessa organização, eu falei, eu vou começar com a minha organização, com as minhas coisas. Porque eu estendi a desorganização de todo mundo para mim. Entendi. E aí eu comecei a organizar os meus livros, os meus cadernos, e eu fui regredindo até aquelas caixinhas que há muito tempo você colocou num local ermo, perdido, meio jurássico, lá nos seus baús, e eu vi um caderno, eu falei, caramba, que caderno é esse? Fui olhar, era um caderno, as minhas primeiras anotações, meus primeiros pensamentos. Olha que legal. Década de 90, né? Começo da década de 90. Aí eu encontrei muita coisa interessante. E eu lembrei como eu comecei com a questão do filosofando, do estudando, e essa busca constante de saber, do saber. E eu lembro que eu escrevia algo, e antes de dizer aquilo para alguém e contar aquilo, eu escrevia. Deixava passar um tempo, dava uma volta no quarteirão, tomava uma água e voltava a ler o que eu escrevi, para ver se fazia sentido, porque muitas vezes a gente divaga. Sim. E aí você tem que ler o que você escreve. É mais ou menos igual. Eu pergunto, vou olhar até para quem está assistindo o Bitalks, se você pudesse ouvir o que você fala, quanto sentido você encontraria nas suas palavras? Na hora de uma briga, na hora da euforia, na hora da depressão, antes de dormir, na hora que você está conjecturando, na hora que você está lá no wondering, né? Observando o mundo, contemplando. Quando você fala, se você puder, é muito. Se você pudesse ouvir, você gostaria do que você fala ou não? Eu não estou falando de ouvir a própria voz, que ninguém gosta de ouvir a própria voz, mas inclusive tem um porquê no nosso cérebro, está ligado à área de Wernicke. Mas nem o Frank Sinatra gostava de escutar a voz dele? Será? Pois é, e se ele não gostava, imagina, gente, né? Então, se você pudesse ouvir, o que você escutaria de você? Então, exercício fantástico. Fantástico, exatamente, para saber se aquilo que você fala está chegando ao outro como deveria.
Entendi. Quando você escreve uma ideia, você tem que lê-la para ver se ela faz sentido ou se ela faz sentido apenas para você. Entendi. E foi assim que eu comecei. E em 1998, eu escrevi talvez a minha frase mais conhecida, mercadologicamente falando, que é uma que te impactou muito nas primeiras vezes, que é o quem te irrita, te domina. Pode ver, as pessoas que mais te conhecem sabem onde apertar a ferida e te estimular para o que elas querem, para o bem e para o mal. Entendi. Muitas vezes uma pessoa não sabendo o que quer te pedir, olha só, casais são assim, às vezes um casal antes de se separar, porque casamento, né, e relacionamento é mais ou menos assim, a não ser por uma traição que um descobre o outro e termina de repente. Normalmente o casamento que não teve a traição, não tem nada, mas ele vai entrando naquela rotina, aquela negatividade osmótica, né? Que é a negatividade diária de não construir, de não dialogar, de não conversar, de não buscar o melhor. Isso existe em todos os relacionamentos. Estou falando só entre pares, mas tudo, amigos. Mas dentro de casa, pega um marido e uma mulher, o relacionamento ele vai terminando em banho-maria e acaba de repente na frigideira. Entendi. Ou seja, ele vai terminando, a água vai amornando, e aí um dia um fica bravo com o outro, dá uma briga e acaba na frigideira, vai para tribunal, vai dividir bens, ou seja, por quê? Porque eles não perceberam o que eles falavam um para o outro, o que deixavam de falar. Muitas vezes na empresa você não percebe que você se colocou numa contenção de energia e ao invés de entregar mais do que você recebe, você passa a entregar menos. Ou seja, ao invés de ir além, você fica aquém. Entendi. E aí você se torna aquém do que poderia ser. Então, nesse caderninho, desde os meus 20 e poucos anos, eu anotava. Porque eu sou autodidata e eu venho de uma família muito pobre. Então, assim, eu catava papelão na rua com 8 anos de idade, vendia ferro velho, maçã do amor, fazia aqueles sorvetinho de saquinho, ia vender em estádio de futebol. Eu construía carrinho de rolimã, pipa para vender, fazia cineminha de caixa de sapato. Acho que tem gente que nem sabe do que eu estou falando. E vendia a entrada. Eu fazia de tudo. E aí eu sempre pensava o seguinte, o que o cliente ele quer? Assim, não o que eu quero, não o que é bom para mim, mas o que é bom para o cliente. Eu queria construir um carrinho de rolimã, mas será que ele quer o carrinho do rolimã que eu acho bonito ou que ele gostaria? Aí eu comecei a personalizar o carrinho de rolimã. Entendi. Então eu pintava, fazia, ou seja, eu me virava. Entendi. E eu aprendi que na vida a meritocracia é um negócio justo, apesar de muita gente não concordar. Eu digo assim, se você comparar uma pessoa como eu, que com 8 anos de idade tinha que catar papelão na rua, e comparar com pessoas que estudaram comigo, que eram filhos de médico, de arquitetos bem-sucedidos, óbvio que é difícil competir. Sim. Mas eu lembro que meu falecido pai, faz mais de 30 anos, eu perdi meu pai muito novo, ele falava, a vida ela é justa, porque os pais e a família deles, de alguma maneira, fizeram por merecer. E quando eles nasceram numa condição melhor que a tua. Então você vai ter que estudar muito mais, buscar muito mais. Então nunca julgue uma pessoa que está melhor, em melhores condições que você. Porque se você fizer isso, a sua vida acaba ali. Entendi. Porque você fala, ele tem o se melhor martirizando, né? Você vai ficar se lamentando. Pois Entendi. Pensa uma pessoa que vai correr na Fórmula 1. Ele olha para o Hamilton, que tem uma Mercedes, olha para o Verstappen, que tem o Red Bull, ali, né, carros extremamente velozes. Ele fala, então eu não vou correr, porque o meu carro não vai ganhar a corrida. Só que ele vai correr o melhor que ele pode, porque alguém vai falar, caramba, se esse piloto correndo com um carro horrível faz isso, o que ele faria se ele tivesse o carro do Hamilton? E assim eu sempre pensei, cara, eu tenho que ir além. Entendi. Eu tenho que fazer com que as pessoas que competirem comigo temam o meu olhar. Falem assim, caramba, né? Se eu bobear, Exatamente. se eu vacilar... E aí eu comecei a ler, mas eu não me ouvia. E eu falava muita merda. Por quê? Extremamente competitivo, extremamente impulsivo, extremamente aquariano, com ascendente em touro, ou seja, turrão. Aí eu passei a me ouvir. Aí eu falei, caramba, eu preciso conter. E eu comecei a desenvolver um pouco da minha inteligência emocional. Tá. Eu acredito que isso fez com que eu melhorasse a forma de ver as pessoas e o mundo e o que eu faço.
Então, o quem te irrita te domina foi a minha frase mais impactante. Entendi. Não a que eu mais uso, a que me tornou mais conhecido. Tá. A que eu mais uso é: a vida é o que você faz e o que você permite que façam com você. Ou você fez algo que te trouxe até aqui ou aqui, ou você permitiu que alguém fizesse pela tua falta de percepção ou tua permissividade. Então você nunca pode culpar ao outro. A vida é tua e você determina as tuas regras. Você determina para onde você vai. Então quer dizer, a culpa é sempre sua e o mérito é sempre seu também. A culpa é tua. Tá. O mérito é compartilhado. Tá. Nunca é só seu. Tá. Ninguém tem o mérito sozinho. Aí que entra o erro da meritocracia, do julgamento da meritocracia. O mérito nunca é só seu. Entendi. A culpa é só sua. Tá. Você fala: poxa, mas e uma pessoa que foi acidentada porque o maluco cruzou o sinal vermelho? Não, aí a gente está falando de um acidente, de uma catástrofe. Não, a gente está falando dentro da normalidade. Opções, escolhas. Tá. Né? A gente tá filmando aqui agora e tem equipe aqui por trás. E por trás da câmera tem um amigo meu, um sócio meu, um parceiro meu que trabalha comigo, que é o Diego. E a frase favorita, a minha frase favorita que ele gosta mais é: toda tomada de decisões é uma aventura por si só. Pode ver, todas as vezes que você toma uma decisão, você se lança numa nova aventura. Tá. Se você não tomar a decisão e ficar parado, o mundo está andando. É uma nova aventura, porque você nunca estará do mesmo jeito. Então, eu acredito que quando você toma uma decisão, que é dizer sim, não ou não falar nada, alguém vai fazer algo. E depois você não pode culpar essa pessoa ou culpar a vida, porque você tinha a decisão nas suas mãos. Ah, mas uma pessoa que está presa e não pode fazer nada. Ela foi para lá por quê mesmo? Uma decisão. Uma decisão dela. Agora, o que ela vai ser dentro da cadeia? Por exemplo, ela está presa, ela pode ir para uma igreja, se tornar pastor, ela pode ler, ela pode praticar exercício físico, ou ela pode se tornar mais bandida. É uma decisão. Então, a vida é o que você faz e o que você permite que façam com você. Então, já que eu tenho a maior dádiva do mundo, que é a vida, e Deus nos deu as duas coisas mais importantes que existem na vida, que não é a nossa família, não são nossos filhos, não são nossos amigos, não são as oportunidades, não são os amigos, não o emprego, não é nada, não é estudo, nem o conhecimento. O que Deus fez o seguinte: toma a vida, pão. Aí ele falou o seguinte: você vai ter duas coisas, tempo e energia, ponto. Porque tem gente que vem nessa vida sem saúde. Tem gente que vem com mais energia do que outros. Pega um Silvio Santos na vida. Você fala: gente, de onde tira tanta energia? A Hebe Camargo, né, na época, de onde tira tanta energia, tanta vontade de viver e de fazer algo? E tem gente que parece que nasceu meio morto, né? Songo. Parece que não está com muita vontade, não né? tem vontade de nada. Então, Deus fala: você vai ter tempo e energia. Tempo é limitado, energia é limitada. Só que tudo que você tem de importante na vida é ilimitado. Amor, limitado ou ilimitado? Ilimitado. Oportunidades? Ilimitado. Ilimitado? Tá vendo? Se você falar, por exemplo, assim, dinheiro que você pode ganhar é ilimitado. Você não sabe, se você for jogar na Mega Sena e ganhar uma fortuna, e o que você vai fazer com aquela fortuna, é ilimitado. Sim. Quando um Steve Jobs ou um Elon Musk, eles tomaram a decisão de fazer algo, eles não imaginavam que a fortuna seria ilimitada. Entendi. Então é o seguinte: mas tudo que você faz na sua vida que tem importância, né? Comunicação, oportunidades, informação, conhecimento, amor, dinheiro, tudo é ilimitado. Tá. Mas você tem que ganhar e conquistar dentro de duas coisas limitadas: tempo e energia. Então você tem que saber o que você faz com o seu tempo e energia. E aí você não pode ficar culpando o mundo, a vida e as pessoas pelas decisões que você tomou ou deveria ter tomado. Tá perfeito. Alex, eu uso uma expressão que eu falo que quase tudo na nossa vida é simples e é fácil, tá? Mas dá muito trabalho. Tá? Mas agora eu vou confessar para você que uma coisa que você está falando não é tão simples e tão fácil assim, né? Não é simples, não é fácil para uma pessoa chegar a um nível de autoconhecimento para olhar e falar assim: poxa, isso aqui que eu faço, essa decisão que eu tomo. Você está fazendo isso ao longo de uma jornada, ao longo de muitos anos. E hoje você faz essa reflexão, você faz esse olhar para trás
você fala assim, poxa, né? E aí você chega numa conclusão, que aí eu quero voltar àquela pergunta lá, né? Você é realmente bom em alguma coisa, né? E aí, qual é a tua resposta? Unindo tudo isso, o que você acredita que você realmente é bom em quê? Em prever o que vai dar errado. A vida inteira, eu tenho uma frase que eu falo, eu Mas odeio... isso não é ser pessimista, isso não é ter um olhar... Exatamente. Quem tem toque, transtorno obsessivo compulsivo, normalmente tem o ciclo de feedback no cérebro muito ativo. São várias regiões onde a via amidaliana, que pega a amígdala cerebral direita e esquerda, que são reguladores de emoção, criam uma via amidaliana muito forte, ligadas ao córtex pré-frontal, que dá o nosso senso e regula toda a sensação de responsabilidade ligada à criatividade que nosso cérebro tem. Então, é aquela coisa, você tem vontade de algo, você tem um processo criativo, o regulador é o córtex pré-frontal. Ele diz, essa criatividade pode te colocar em risco, então vamos consultar outras áreas, núcleo accumbens, área tegmentar ventral, giro cingulado do cérebro e por aí vai. Não se preocupa que depois do vídeo vem legenda, vem um tópico, vem um guia, um link para você buscar todas essas coisas, né, mano? Tô brincando. E aí, o ciclo do feedback, ele faz com que você repita as coisas. Quem tem toque sabe que são pessoas extremamente protetoras. O toque, ela faz o quê? Vamos lá, eu tô aqui e eu peguei essa caneca com essa mão, por exemplo. Ok. Aí, o toque é mais ou menos assim, uma pessoa que ela está com alto nível de cortisol, com alto nível de ácido lático no sangue, com baixa produção de testosterona, por exemplo, ou de estrogênio. E aí ele tem a glândula adrenal disparando noradrenalinas e produzindo muito estresse. Ele faz o quê? Ele tem um pensamento negativo. Eu estou aqui. Peguei essa caneca com a mão direita. Se eu não relar com a mão esquerda, o teu cachorro, o teu gato, o teu pai, tua mãe vão sofrer um acidente. E aí, o teu cérebro acredita tanto naquilo que você faz aquilo. Automático. Automático. Então, o toque ele vai a níveis alarmantes. O meu foi extremamente alto. Eu tive que aprender a combater o toque. Aí com 33 anos, né, eu estou com 54, com 33 anos, eu me peguei numa fase muito difícil, num momento muito difícil, e o meu toque não deixava nem eu sair de casa, porque eram tantas coisas loucas que eu tinha que fazer, né, porque se eu não fizesse, alguém ia morrer, alguma coisa ia dar errado, e o teu cérebro acredita naquilo, mesmo você tendo inteligência para saber que não. E aí eu fui procurar um amigo meu, um psiquiatra, que ele pegou e falou assim, Alex, olha, eu vou te dar essa medicação, porque isso vai atenuar um pouco esse momento da tua vida e vai fazer com que você pense com mais clareza. Eu falei, beleza, ele me deu a receita, fui pegar o remédio. A hora que cheguei na farmácia, voltei lá. Pedi para entrar, ele estava em consulta, falei, vou esperar. Entrei. A hora que eu entrei, ele falou, eu sabia que você ia voltar. Aí ele, doutor Jacob. Eu falei assim, doutor, quais as áreas do cérebro que esse remédio vai atuar e o que ele vai fazer no meu cérebro, quimicamente? Ele falou, eu sabia que você ia me perguntar. Eu só estranhei você não ter perguntado de cara. Falei, eu não estou muito bem. Aí ele pegou, ele me explicou e eu falei, eu vou dar essa descarga química no meu cérebro. E eu lembro que naqueles 2 meses eu matei muita gente. É mesmo? Porque meu pensamento falava, fulano vai morrer, teu filho vai ficar doente, fulano vai não sei o quê, você vai perder isso, os negócios vão dar certo, você vai se acidentar. Falei, então eu vou. Aí meu cérebro falava, não pisa nessa risca, eu pisava. De propósito. De propósito. Não rela, só que é o seguinte, é extremamente desgastante, porque tudo aquilo desembocava na hora de dormir. É isso que eu ia te perguntar. Porque o teu cérebro fala, você não fez isso, não sei o quê, não sei o que lá. Isso cansa, né? Cansa, te exaure. Só que é uma coisa que você... É igual exercício físico. Você quer aumentar a tua massa muscular, cansa. Você quer ficar mais inteligente, tem que ler, cansa. Você quer recuperar um casamento ou um relacionamento que está desgastado, cansa. Você quer aconselhar teus filhos, cansa. Você quer abrir uma empresa, cansa. Você quer aprender a dirigir, cansa. Como tudo na vida cansa. Você tem que se sujeitar a fazer. Que volta naquela coisa que você falou da decisão, né? Exatamente. Você só tem que escolher o nível de dor que você quer ter. Porque se eu não fizesse isso, eu teria dor pelo toque. Se eu não fizesse isso, eu teria a dor da dependência química de um remédio.
Ou seja, você só tem que escolher a dor que você quer ter. Entendi. Eu falei, antes de tomar o remédio, eu vou me causar essa dor, porque é a dor que eu controlo. E aí o meu toque saiu não é do... um exercício fácil. Não, é horrível. Haja determinação. E aí, eu acho que a única determinação que eu não tenho é dieta. O resto eu vou. Mas eu Assunto ainda... que não está no Bitox, tá? É, Por favor, mas dieta, vocês procuram em outro canal, porque não é um mas assunto. eu procuro fazer. Não, então, tamo junto. E aí, e foi o meu toque, né? Que era, vamos lá, de um nível 11, era 8, 9, caiu para nível 2, 3. Hoje tem gente que fala assim, mas você não tem toque? Eu falo, tenho. Né? Eu ainda penso do mesmo jeito do que 20 anos atrás, só que eu controlo o meu pensamento. Tá. Então é muito importante você se conhecer e saber até que ponto você confia naquilo que você faz. Tá. Aí você perguntou, no que eu sou bom? E eu respondi, sempre, na vida inteira, as pessoas me procuraram para ver o que pode dar errado. Por quê? Porque o meu pensamento, não eu, ele é pessimista. Mas não porque eu penso que vai dar errado, mas eu penso o que pode dar errado. E aí, dentro o que a gente chama da neurometria, é uma metragem neurológica da vida vivida, vida percebida, vida assistida, tudo aquilo que está no teu cérebro, memeticamente falando, armazenado ali nas tuas memórias, tanto através da bagagem cultural absorvida do teu país, da tua região, dos teus pais, dos relacionamentos, dos amigos, da escola, mais os teus antepassados e tudo mais, que memeticamente formam as suas memórias, que vem ali no HDzinho, mais a vida vivida, a vida assistida, também, coisa que você assiste, e tudo isso formam suas percepções. Okay. Como minha percepção, Peterson, é muito ativa, eu penso o seguinte, isso vai dar errado. Por quê? Porque ele sempre fez isso, não é bom nisso, não sei o que é isso, e ele não mudou a forma de agir. O mundo está assim, é a rota de colisão. E aí tem uma frase que eu sempre brinco que é, eu odeio estar certo. Eu quero tanto estar errado às vezes nesse ponto, mas nas empresas hoje, você sabe, a gente viaja o mundo, estou indo agora para a Europa para fazer uma turnê por Portugal, Espanha, França, Bélgica e Holanda. Então, fazendo eventos, fazer evento com o presidente de Portugal, com especialistas, cada um nas suas áreas. Todo mundo me pergunta, Alex, você acha que isso vai dar certo? Você acha não sei o quê? As empresas, mais de 23 países dando consultorias e treinamentos, todo mundo me pergunta, Alex, você acha que isso vai dar certo? Quando eu conheço a pessoa, sei o que ela faz, né? que é uma das metáforas do Wolfgang von Goethe, né? Que todo mundo conhece, que é, me diga com quem andas e lhe direis quem tu és. Só que no mesmo livro dele, lá na frente tem a conclusão dessa frase, que é o seguinte, me diga com quem andas, te direis quem tu és. Blá, 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 um monte de coisa escrita, e aí ele completa. Mas vendo o que fazes, sabereis quem serás. Entendi. Então, essa convergência desses dois pontos, somado ao que o mundo pede, a gente sabe se vai dar certo ou não. Insistir sem se preparar é burrice, é orgulho. Insistir para provar que está certo e competir com outras pessoas mais preparadas é ego. Insistir para aparecer e receber um elogio é vaidade. Agora, insistir somente para aproveitar uma oportunidade é conveniência. Nos 4 casos, nenhum você fez por você. Entendi. Então, quando você persiste ou insiste em algo, você tem que saber se o teu propósito e aquilo que você quer, dentro do tempo e energia que vai ser tomado de você, vai ser investido e utilizado, vai te levar a um resultado. Se você vê que o risco é maior do que o mérito, para que correr? Mas você está deixando muito fácil a minha vida, né? Porque eu sou de treinamento. E aí eu falo que treinar é ensinar alguém a executar alguma coisa. Só. E dentro das empresas, a gente foi contratado para a empresa para executar alguma coisa. Mesmo que seja para pensar. Né? Então eu falo assim, eu quero que você me diga, da mesma forma você fala assim, eu quero que você me diga o que não vai dar certo. É uma tarefa que você tem que desempenhar e falar. Quando você fala, você está executando alguma coisa, uma tarefa. Eu, como treinamento, tenho que ensinar as pessoas a executar essas tarefas. Sim. Mas aí é muito complexo.
Porque a tarefa em si, muitas vezes, ela é simples, ela é fácil. E eu costumo falar o seguinte, Alex, quando você vai em algum lugar, mais simples que possa parecer, você chegou lá no posto de gasolina, você vai colocar a gasolina no carro, né? E o frentista não faz aquilo que você acha que ele deveria fazer, ou não só você acha, que ele deveria fazer mesmo, né? Aí você fala assim, por que ele não fez? Eu penso o seguinte, são duas razões, né? Ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer. E essa variante, não querer, cai toda nessa complexidade que você está falando. E aí quando a gente traz, fala o seguinte, ok, uma empresa que tem lá 4, 5, 6 mil colaboradores, funcionários, a gente tem que fazer com que as pessoas executem as tarefas, né? Ok, a tarefa está ali, a gente mostra, tem as folhas de processo, as pessoas sabem executar. Mas acaba não acontecendo, porque ali tem uma turma, tem algum que fala assim, não vou fazer isso aqui, eu não quero fazer aquilo. Como que a gente resolve essa situação? Pois é, vamos pegar o caso do frentista, Tá. certo? E eu vou fazer uma analogia com o que acontece lá em casa. Por exemplo, meus moleques, desde criança, eles não têm autorização de entrar no meu quarto, mesmo com a porta aberta. Não tem. É uma regra. É uma regra. Ok. Então é o seguinte, a porta está aberta, não pode entrar no meu quarto. Simplesmente eles têm que chegar, falar assim, pai, posso entrar? Mas não pode botar a cabeça lá dentro, porque aí já entrou, só Sim. não pisou. Então, perfeito. Boa. Quando eu fecho a porta no meu quarto, porque eu normalmente não fecho, eu entro e não fecho. Ok. Quando eu fecho, qual é o sinal? Nem chega perto. Eu não quero ser incomodado. Exatamente. Quando batem na porta do meu quarto e eu não atendo, ou é porque eu não posso, Você está dormindo. ou eu estou tomando banho, ou eu estou lá no trono conjecturando, Sim. né? Ou eu não posso, ou eu não quero, ou não ouvi. Sim. Não percebi você bater. Quando você vai num posto de gasolina e o frentista ele te atende mal ou não te atende bem, não vou falar nem que ele atendeu mal, ele não te atendeu bem. Como você falou, ou ele não sabe o que fazer direito, ou ele não quer. Mas tem um terceiro elemento. Ou ele não percebe o que é fazer o melhor. Entendi. Porque a percepção dele não é igual à tua. E aí você fala, mas aí entra a capacitação. Sim, mas aí cabe a tua percepção se ele conseguirá fazer. Porque tem gente que não tem aquilo que você quer dar. Sim. E aí tem que ver se o tempo, por exemplo, que você vai investir naquele colaborador, naquele funcionário, às vezes essa pessoa vai levar um ano para chegar num nível mínimo de qualidade. Nesse ano, quantos clientes você perdeu? Entendi. Então você tem que ver o que você quer. E se você falar, não, mas o fulano é filho de uma amiga minha, de uma tia, a decisão é tua. A vida é o que você faz ou permite. Mas muitas Então, vezes o dono do posto, ele não vai perceber isso. não. Porque tá ali, eu abasteço, eu coloco lá, tal. Ele só vai perceber quando ele tiver uma informação, ou ele tiver um dado, ou ele tiver uma reclamação. Ou uma perda em escala. Exatamente, ou quando o resultado do posto, das vendas começarem a cair, aí ele vai levar um tempo, vai começar a investigar, até ele chegar e falar o seguinte, o meu colaborador, o frentista, não está atendendo a uma necessidade, a uma expectativa do meu cliente, aí ele tem que tomar uma ação, né? E essa ação, ela pode cair por treinamento, pode cair por desenvolvimento, e por uma série de coisas. Mas muitas vezes é a própria decisão da pessoa em fazer isso aqui, aquilo que você estava falando, né? Todos nós. Como colocar essa visão de que nós somos decisores daquilo que a gente faz? Como a gente fazer isso num ambiente corporativo, Alex? Exato. No caso, o dono do posto, ele errou pelo mesmo erro do frentista, por falta de percepção. Entendi. Ele não percebeu o frentista porque talvez o preparo dele esteja aquém do que deveria. Então, Entendi. antes de contratar um frentista, ele tinha que se preparar para saber o que ele quer do frentista e que tipo de perfil ele gostaria. Entendi. O frentista que está sendo contratado, ele normalmente ele tem que saber se ele quer trabalhar como frentista, porque ele vai lidar com pessoas, né? Então, são erros iguais, cada um na sua proporção. Por quê? A maior parte dos empresários, a maior parte, principalmente no Brasil, eles sabem o que eles querem
em relação ao ganho. Eles querem ganhar. E sabe que eles não querem perder porque eles vão ficar devendo. Sim. Ponto. Mas eles não sabem o que eles querem de você. Quando eu vou dar um treinamento, eu pergunto, o que você quer dessa pessoa? Não, eu quero que ele atenda bem o cliente. Isso é subjetivo. O que é atender bem? O que é atender bem o cliente? Eu quero que ele faça uma venda inteligente e não venda preço, venda valor. Tá, o que é vender valor? Tá, se ele chegar para venda consultiva, ele chega para vender para um Peterson. Aí ele chega lá, apresenta um produto e o Peterson fala, ó, eu tenho esse produto por um preço mais em conta. Ele faz o quê? Ele desiste da venda? Ele tenta insistir que o produto dele tem mais qualidade, mas de repente você fala, ó, não, mas é a mesma marca. Você está me vendendo um iPhone, eu tenho o iPhone pelo mais barato que o teu. Ele pode insistir falando que a loja dele tem mais qualidade, tal, tal. Você fala, não, mas essa loja eu já compro há 10 anos e nunca deu problema. Ou seja, a loja que você vai comprar o iPhone, que tem um preço melhor do que o dele, tem tanta qualidade e até mais do que a dele, Sim. porque tem a autoridade e a credibilidade com você. O que ele faz? Ele desiste da venda de preço? Ou ele pega e ele dá o desconto para não perder a venda? Então a questão é, o dono da loja, o gestor tem que falar, olha, eu quero que você venda com essa margem, mas não perca a venda nesse caso, mas não entregue. Ele tem que falar claramente, mas às vezes ele não sabe o que ele quer. Entendi. Eu uso uma metodologia que é o quando, como e por quê. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que pedir para alguém fazer isso? Por que você está me mandando fazer isso? Como você quer que eu faça? Como você quer que a pessoa faça? E quando você quer que seja entregue? Até quando eu posso esperar você? Quando, como e por quê? Então, é muito importante ter um propósito claro definido, com um direcionamento que é o como e com um prazo que você consegue esperar. O grande problema é que os empresários do Brasil, eles acabam se distanciando do porquê real para entrarem no porquê necessidade. Entendi. E aí eles acabam direcionando toda a pressão, todo o estresse deles para as equipes, que muitas vezes não estão preparadas. Entendi. Um outro exemplo disso, Pedro, é um monte de gestores. O meu antepenúltimo livro, eu falo sobre isso, que é o Mais Vendas, Mais Lucros. Os gestores falam, Alex, como que a gente faz? A equipe me aciona o tempo inteiro, eu tenho 40, 47, 30 vendedores, eles me acionam o tempo inteiro para me pedir opinião em relação ao cliente. Poxa, os caras não têm autonomia, as meninas não têm autonomia para resolver o problema. Um dia eu virei para e depois se tornou uma escala essa minha pergunta, que é, algum dia, quando você contratou essa pessoa, o RH contratou, trouxe para você, você falou assim, olha, qualquer dúvida você me liga. Ele falou, falei, eles te ligam. Então, você pediu, eles te ligam. Ele está obedecendo. Exatamente, então a culpa é de quem? A partir do momento que você, como gestor, você direciona algo e dá autonomia para a tua equipe te ligar sobre qualquer dúvida, eles farão. Entendi. Agora, se você tivesse falado, você só me liga se você não conseguir resolver os problemas dentro dessa matriz A, B e C. Se você não conseguir resolver dentro dessa matriz, você tem total autonomia, aí você liga para mim. Entendi. É a regra, né? Legal. Mas isso não é tão fácil, isso não é tão simples, né? O simples não é tão fácil, o fácil não é tão simples, né? Exatamente. Sêneca já dizia isso. Então, quando você coloca isso, eu adorei essa questão aí eu adorei isso aqui, qualquer dúvida você me liga. Então, é qualquer dúvida, né? E aí o cara fala assim, pô, mas o cara teve essa dúvida. Qualquer é tão amplo. Aí o cara olha e fala assim, contratei o cara errado, né? Porque o cara me ligar para ter essa dúvida, mas eu não estabeleci a regra, eu não estabeleci o limite, né? Então, nossa, é extremamente coerente. Mas como aí, então, preparar o líder, né? Porque ele envolve não só a questão técnica, não só as questões de ter uma dúvida, né? Às vezes o vendedor tem uma dúvida, né? Num histórico, ou às vezes o cliente olha e fala assim, olha, 15 anos atrás, quando eu tratava diretamente lá com o fulano e tal, a gente tinha um relato, fala assim, poxa, isso aí eu não sei. Isso aí eu vou ter que falar, porque o cara mencionou o nome do cara, eu vou ter que tirar essa dúvida. Tirando assim as dúvidas técnicas são passíveis de treinamento, são passíveis de você colocar isso numa folha de tarefa, de você treinar. Tem uma coisa que é mais, não
não quero usar a palavra difícil, mas é mais que são as emoções. Né? Por mais que você fale, eu controlo as emoções e tal, você está falando de você, né? Quando a gente coloca num time de 30, 40, 50 vendedores, que tem a pressão no final do mês, que tem a meta, como dar essa missão para um líder fazer esse controle das emoções de uma equipe? Isso é possível? Não. E como que a gente sai Não. dessa? Muitas pessoas contratam treinamento para inteligência emocional e se um dia alguém vender um treinamento para controle das emoções das equipes, essa pessoa está mentindo. Não existe diferença entre o cérebro e a mente humana e as emoções. Uma existe com a outra. O dia que a mente humana não tiver emoção é porque ela morreu. Ok. Ponto. Okay. Então, a emoção é automática? É automática. Okay. Ela é inerente ao pensamento e todo pensamento traz uma emoção. Ponto. A maior de todas as emoções é o medo. Ocupa 2/3 do nosso cérebro. 2 das 3 áreas do nosso cérebro geram medo. O meu recente trabalho, que é onde a gente está trabalhando mesmo, que é o tema do meu último livro, que é o impacto do medo sobre os resultados. Tá. Então, por exemplo, o tema do meu livro é, peraí, estou pensando, uma reflexão sobre nossos medos, nossas ansiedades e nossas indecisões. Então, a maior parte das emoções do nosso cérebro estão ligadas a um tipo de sentimento ligado ao medo. O sentimento, olha só, o sentimento é o que vem depois da emoção. Tá. Primeiro você tem o pensamento, o pensamento e a emoção, ela é... Dá para desligar o pensamento? Nunca. Nunca? Não. Não tem como, né? Não tem como. Mesmo quem medita, de uma certa maneira, está pensando. Ok. Mesmo quem medita está sentindo uma emoção. Tá. A diferença é que você entra em fases de pensamento onde você consegue se colocar em stand-by. Okay. Eu pergunto, dá para desligar a televisão sem tirá-la da tomada? Não. Não. Ela fica numa luzinha. Ela não está funcionando, ela está apagada, mas a luzinha está ali. Se você apertar um botão, ela liga. Ela volta. Exatamente, okay. O pensamento é igual. Tá. Então, você está meditando, você está ligado, só que você está em stand-by. Perfeito. Teu pensamento está lá, bem na fase teta, lá no fundo. Perfeito. Mas qualquer barulho, qualquer situação pode te alertar a algo. Se for uma sensação inerente ao medo, você sai do transe. Tá. Então, é muito importante a gente entender o seguinte, um gestor, um empresário, ele não tem que pensar em controlar as emoções das suas equipes. Primeiro, ele tem que se tornar um especialista de si mesmo, entender as próprias emoções, porque são as suas emoções que repassam teus traumas, medos e estresse para as suas equipes, o que fará com que eles atinjam ou não os resultados como você gostaria. Então, muito quando bom. Você é uma pessoa extremamente medrosa e o medo, ele gera o quê? 3 reações, atacar, fugir ou acuar. Se você é daquele que tem medo e ataca, você ataca a tua equipe e bota uma pilha neles e, de repente, quem tem medo na equipe do tipo acuar, ele vai travar. Entendi. Então, você primeiro tem que se conhecer para ver como a influência da tua comunicação, dos teus medos, das tuas reações impactam os resultados lá na ponta. Entendi. Então, primeiro você se conhece, para depois você fazer um mapeamento de como tua equipe, ela ouve você, ela escuta você e o quanto ela acredita que ela faz pelo propósito dela e não pelo teu. Entendi. Porque às vezes o teu propósito está ligado aos teus medos e não aos resultados positivos. Então eles trabalharão medos que não são deles e você terceirizará o medo. E hoje, aquela coisa que o cara fala assim, por que ele está me pedindo isso? Não é? Fala assim, cara, tá tão fácil, tão simples, mas ele pediu para ir para um outro caminho. Tem a ver isso aí, então? Simples para quem, né? A gente diz que é o seguinte, o impacto do medo sobre os resultados gerou um programa dentro lá do Instituto, que é o Sem Medo de Vender, Sem Medo de Liderar, Sem Medo de se Comunicar, Sem Medo de Empreender, Sem Medo de Viver. Que legal isso. Então, são esses 5 módulos que a gente trabalha. Atualmente, é uma média, a equipe de vendas, cerca de 47% dos resultados que um vendedor alcança,
que é o limite que ele alcança, estão ligados ao medo. Ou seja, uma equipe de vendas, em média, atinge apenas 47% do seu potencial de vendas por conta dos medos. Que loucura. Às vezes é o medo próprio, Uhum. às vezes é o medo terceirizado, e isso gera uma ponte entre o medo que eu tenho e o medo que você tem, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, você me paga e eu tenho que fazer o que você está me pedindo. Sim. Então, o medo que eu tenho, ele é potencializado por conta do medo que você impõe a mim. Eu fiz muito treinamento, né, de vendas, né, para equipes de vendedores. E quando você caía naquela tal que a gente chamava, né, a venda adicional, uma venda complementar, né, de você trazer algo a mais na venda, né, que muitas vezes as pessoas olham isso e falam assim, o cara está querendo lucrar em cima a mais. Não, é você lembrar do cliente de necessidades que ele vai ter. Então você está vendendo a calça, aí fala assim, você vai oferecer o cinto. É óbvio, porque você imagina na situação do cliente que ele chega em casa, ele vai pôr a calça e fala assim, e agora? A calça não consigo ajustar. Então, se você lembrar ele que o cinto é importante, não necessariamente você está empurrando alguma coisa. Você está dizendo, fala assim, quem compra calça precisa do cinto. Sim. E assim vai para uma série de coisas, né? Muitas vezes o vendedor ele não oferece isso com medo de perder a venda principal. Aí ele fala assim, eu vou oferecer o cinto, aí o cara fala assim, agora vai ficar isso aqui, o cinto é mais caro, então eu vou pensar. E muitas vezes ele não faz essa venda adicional, né, por causa do medo, né? Então isso que você falou tem total sentido. Mas como que a gente administra isso, Alex? Então, vamos lá. Você dá opções para as pessoas. Ok. Se eu vou treinar uma equipe que vai vender calça e também tem cinto. Uhum. Tem pessoas que vão chegar com total segurança e vão falar assim, Peter, você está levando essa calça, você já tem cinto? Aí se você Entendi. fala, tenho, quer um novo? Não, pronto, matou. Uhum. Agora tem pessoas que falariam o quê? Peter, você está comprando essa calça, seria bom um cinto à altura dela. Às vezes eu posso te ofender dizendo, peraí, você está dizendo que eu não tenho em casa? Uhum. Mas a pessoa tem segurança para sair. Ok. Tem gente que trabalha com uma comunicação indireta. Eu falaria, olha, se você não consegue vender de forma direta, você pode falar o seguinte, a gente está com uma promoção de cintos boas e pode acompanhar essa calça, vai ficar bonito. Perfeito. Agora, se você quiser realmente influenciar e persuadir a pessoa a comprar, eu posso falar assim, nossa, ficou muito boa essa calça. Outro dia veio uma pessoa aqui, não tem nada a ver, ele comprou uma outra calça, comprou uma calça jeans e ficou tão bonita a calça. Só que aí ele foi colocar o cinto, que ela estava um pouco larguinha, e ele tinha uma experiência da calça cair e não ficar tão legal, tão justa. A hora que ele foi apertar o cinto, ele viu que o cinto estava todo desgastado. Falou, gente, uma calça dessa com um cinto feio desse? Entendi. Eu acabei de colocar um gatilho. Exatamente. Duvido que você não teve vontade de olhar se o seu cinto... Não vou nem mostrar. Depois eu mostro aqui nos bastidores que a coisa entendeu? Tá... Então... A sorte que a gente está fazendo sentado. Depende muito da personalidade de cada um. Então, Entendi. por exemplo, eu gosto do jogo. Tá. Então eu não vou te vender direto. Tem gente que gosta do jogo rápido, direto. Entendi. Perfeito. Se é uma venda consultiva, onde eu tenho tempo de atender muito bem o meu cliente, ótimo. Agora, se é uma venda de balcão, rápida, você tem que ser rápido também na persuasão. Entendi. Então, o gestor ele tem que dar saídas para a equipe, porque senão ele fala, eu quero que seja assim. E aí ele tem duas pessoas que são exatamente iguais a ele, só que ele tem outras 8 que falam, assim como? Entendi. Mas como que você quer que eu faça? E aí vai desesperar a pessoa, ela não vai atingir os resultados. Quando a gente usa hoje, a gente ouve muito falar, só para complementar essa coisa do medo aí, o professor Luxemburgo, né, ele fala que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Né? Tem a ver com isso. Né? Então, se eu já entro no campo já com medo de perder, porque outro time está melhor no campeonato, o time está no outro jogo goleou, eu já entro, o medo me atrapalha. Totalmente. Né? Agora, se você conhecer teu medo e souber enfrentar. E saber o oponente, e souber o oponente que você vai enfrentar. Porque, na verdade, Peterson, o medo ele vem de 2 Ds. Tá. O medo ele vem de 2 Ds, desconhecido e despreparo. Ponto. Boa.
Se você tem medo é porque ou você não sabe o que vai enfrentar, ou você sabe e não tem preparo para aquilo. Ou não sabe e não tem preparo, aí é terrível. Então, quando você sabe quais são... Eu sei meus medos. Entendi. Então, quando eu vou me preparar para algo, eu vou de boa. Vou dar um exemplo. Se eu falasse para você que eu sou tímido, você acreditaria? Fica difícil, né? Difícil. Só que eu sou Difícil. tímido. Entendi. Minha personalidade ela é tímida, desde criança eu era tímido, só que eu não era visto assim porque eu era espivetado, audacioso. Perfeito. Que eu tinha mais medo. Eu tinha vergonha de ler até papel na missa, um professor ia me perguntar algo, eu já começava a suar frio, falar no microfone nunca. Só que isso se tornou minha profissão. Entendi. Então, eu sabendo que eu tenho Porque medo... você se tornou mais forte depois que você descobriu e... Não, eu descobri que eu falando ou não falando, vai dar na mesma. E eu descobri que eu falar para a câmera, ou falar para você, ou falar para você fora da câmera é a mesma coisa. Então é o seguinte, eu tinha medo porque eu não tinha preparo. Então eu falava mal, eu puxava muito S de criança, mas demais. Eu não me achava bonito o suficiente, eu me achava narigudinho, eu não sei o quê. Então, na verdade, o problema não estava nem com a câmera, nem com o público, estava em mim. Okay. Então, primeiro eu tive que falar assim, cara, eu vou mudar meu nariz? Não. Eu vou mudar o jeito de falar? Posso melhorar. Perfeito. Eu posso estudar melhor o texto? Posso. Eu posso saber muito bem sobre o que eu falo? Posso. Então é o seguinte, eu me aceito fisicamente, aceito minha imagem, aceito o jeito que eu falo, agora eu só preciso melhorar e ter confiança no meu conteúdo. Acabou o problema. Entendi, entendi. Cansa. Isso óbvio. eu consigo aplicar. Você falando, eu classifico. É simples e fácil, mas dá trabalho. Dá trabalho. Né? E hoje em dia as pessoas não querem ter muito trabalho, né? Não, as pessoas elas querem se acostumando a não o ter botox trabalho, do né? conhecimento, né? Então deixa eu comprar um curso da internet, então deixa eu fazer uma demonização. Desculpa, eu ri, mas foi legal, foi legal. Foi boa. É o botox do conhecimento. A pessoa, ela fala, o meu lábio tá murcho. Então um botox, ficar com o bocão assim, o meu cérebro tá murcho, deixa eu botar um botox e vou ficar inteligente. Não existe isso. Entendeu? Boa, a pessoa vai fazer aquela demonização facial, né? Que tem gente que fala harmonização, mas é inacreditável. A pessoa fica tudo igual, cara. É inacreditável. Você pega e fala assim, nossa, a pessoa era bonita antes, né? Então, você fala, gente, as pessoas não se aceitam como devem ser. É diferente. Você vai lá, né? Faz uma latariazinha, faz não sei o quê, conserta o dente, pinta o cabelo, dá um retoque na barba. Eu dou retoque, aqui é branco, ó. Parece que eu botei a mão na água sanitária e fiz assim. Aí eu vou lá e dou uma retocada. Porque senão a luz vai brilhar, vai ficar um negócio esquisito. Ah, vaidade é bom, um pouco de vaidade é perfeito. bom. Botou botox, tirou uma linhazinha, tirou não sei o quê. Mas tem gente que você fala, gente, é lábio ou é nariz? Porque une. O cérebro, você fala, gente, não tem isso. Se você quiser se tornar inteligente... Não tem conhecimento instantâneo, né? Nada, você vai ter que estudar, vai ter que ler. A pessoa fala, mas eu vou pegar um resumo na internet, eu vou ouvir... Antigamente você falava, eu leio da sono, mas o audiolivro eu consigo. Hoje a pessoa ela nem lê, nem pega o audiolivro e ela acha que simplesmente ela vendo um resumo, ela vai se tornar uau. Vai tornar uau, caramba. Aí o cara aperta lá naquela velocidade 1,5, velocidade 2... uma mensagem do WhatsApp que é extremamente importante para ele tomar uma decisão sobre... Aí ele coloca... Ele nem ouve direito, né? Ele nem consegue raciocinar direito. Para mim, a melhor coisa que teve foi a velocidade 1,5 e 2, porque, por exemplo, eu tenho amigos que eles falam em slow motion. Aí você coloca você põe na velocidade no normal. 2, ele fica normal. Agora, quando é algo decisivo, você tem que ouvir, prestar atenção. Às vezes escrever, né? Não, às vezes não. Sempre. Por sinal, olha, fica uma dica. Se você quiser estudar algo, posso olhar direto e dar um recado? Claro. Se você quiser estudar algo e gravar algo, escreva. Porque o digital, quando você estuda digitando, o teu cérebro ele não entende o que é a parte mecânica, cognitivo-motora. A escrita nada mais é do que a parte cognitiva, ou seja, a percepção e o aprendizado com a parte motora do teu cérebro. Quando você digita, o teu cérebro entende assim, ó, tec, 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 e tec, tec é o que ele vai guardar. Então ele não vai assimilar. Quando você precisa consolidar algum ponto, uma promessa, ou algo que você tem que lembrar,
escreva. Não perca esse hábito. Existem pesquisas que mostram que crianças dessa nova geração em escolas onde elas são só digitais, elas perderam a percepção e a memória flash, que é a memória instantânea, que é a memória de trabalho, se tornou tão ativa que aumentou o índice de ansiedade nas crianças em mais de 700%. Por isso que tantas crianças sofrem de ansiedade, porque o digital faz com que você acelere o processo cognitivo e diminua o processo motor. Você quer o tático, mais... né? O tátil também falta, né? Não tem mais. Não tem. Então, o que acontece? A pessoa ela acelera a percepção dela, mas não consegue motoramente colocar em prática algo. Por isso que as crianças são tão interdependentes. Pai, pega para mim, procura para mim onde que tá, o que não sei o que, não sabe nada da própria vida. Isso. Exatamente, porque as crianças o digital hoje elas têm um acesso primeiro à tela do que ao lápis. Total. Né? Então, primeiro eu tenho a tela e muitas crianças vão ter contato com lápis com 5, 6 anos quando elas começam a entrar na escola. Né? E aí traz essa dificuldade até motora, né? O aprendizado prático ele é cognitivo e motor. A parte cognitiva são as percepções que levam ao aprendizado. A parte motora é que executa. Então, se você pegar hoje uma tomografia e verificar a expansão do lobo, né, motor e pré-motor, os córtex ligados a essas regiões, né, elas são extremamente deficitárias. Por quê? As crianças elas são extremamente ativas sensorialmente no digitalmente falando, são extremamente frágeis às informações, então elas não conseguem reter informações que chama LTP, Long Term Potentiation, ou seja, informações de médio a longo prazo no hipocampo, que é a região do cérebro que regula exatamente a classificação das memórias, e com isso elas ativam a memória de trabalho, ativam a memória flash, que é aquela do eu preciso, mas não é necessário. Então ela precisa, pode ver, os filhos, os jovens, eles querem eu preciso, mas não sabem por quê. Então a criançada hoje em dia, eles não têm propósito. Por que amigos virtuais, hoje a criançada, eles têm tantos amigos jogando online, amigos virtuais, eles não ligam para estar junto. Por quê? Porque a parte motora deles não foi desenvolvida. Então, eles têm dificuldade de entender o toque. Vários pais, tem um projeto nosso chamado Casais Se Entendem, dentro desse projeto tem um programa chamado Visão de um Futuro Bom, que é para crianças, para que os pais ensinem as crianças a dar uma visão de futuro melhor para os filhos. E muitos me perguntam, Alex, meus filhos não gostam muito que a gente toque neles. Exatamente por quê? Porque a parte cognitiva, ela está ativa no digital e não no motor. Entendi. E, querendo ou não, o aprendizado prático é sensório-motor, cognitivo-motor. Mas, Alex... Isso se estende no trabalho também. É fantástico tudo isso que você está falando, mas como, até no início aqui eu falei, sejam bem-vindos a mais um Bitalks, ações nossas para enfrentar os desafios que o mundo moderno está colocando. Esse mundo moderno, né, que a gente está com inteligência artificial, com os aplicativos, com os smartphones, só tende a avançar mais, só tende a acelerar tudo isso que você está falando. Né? Então, qual é a tua visão sobre esse ponto? Como que a gente vai ter essa virada? Isso que você falou é extremamente importante. Né? Eu tenho 2 filhos, né? E já sinto diferença, né? Na aprendizagem dos 2. Eu tenho um de 25, né? Que foi conhecer smartphone. Né? Eu tenho um de 14 que já nasceu com smartphone, né? Basicamente. Já veio na né? geração. Então a gente já percebe uma diferença, né, entre os dois. Mas são coisas que quase que a gente não controla. Né? Essas coisas que o mundo está trazendo para hoje, essa velocidade, né? É quase coisa que a gente fala assim, cara, como que a gente vira com tudo isso? Quando a gente muda tudo isso? Limite. O detalhe é o seguinte, o teu filho de 25 anos, ele é da geração YZ, o de 14 é da Z. O ser humano ele tem que entender limites. Nós não somos ilimitados nas nossas potencialidades e capacidades.
Nós temos limites. Limites físicos, mentais, intelectuais, emocionais. Emoção tem limite. Tem horas que a tua emoção, você precisa dar um basta. Eu, por exemplo, quando eu estou numa conversa mais acirrada com a minha namorada, ela fala, ó, deu. Eu respeito. Tem gente que não respeita. É óbvio que se eu estiver terminando um raciocínio, eu falo, tudo bem, eu vou terminar e aí a gente para. Okay. Perfeito. Não é porque ela falou deu que eu tenho que falar não. E vice-versa. Mas eu termino o raciocínio e deu. Ela falou deu, porque a emoção dela, a partir daí, vai se tornar negativa. E se a gente chegou naquele nível, pode virar um estando conflito. Bem, imagina daí para frente. Sim. Né? Aí que vira o conflito. Aí vira o conflito e aí vira competição entre um casal, que é o que mata os relacionamentos, principalmente em relação aos filhos. Limites. Por exemplo, o meu filho mais velho, meu moleque mais novo, pegar os dois extremos, eles têm um detalhe muito forte. Eu nunca dei um celular para eles. Nunca dei. Não dei, não vou dar. É mesmo? Não. Sabe por quê? Eu falei, se vocês quiserem celular, vão ter que merecer e conseguir. Tá. A mãe, eu me separei muitos anos, ela já não é daquelas que dá presente, tudo bem. Eu falava, bom, detalhe, meus filhos moram comigo desde a separação. E eu falo, vocês moram comigo, aqui dentro de casa vocês têm um limite. Só que eu penso o seguinte, se meus filhos pegam um celular e vão para o quarto, ou ficam na sala comigo lá, é porque o celular é mais interessante do que eu. E aí eu fico pensando, como eu posso me tornar mais interessante do que o que eles estão vendo? Então tem que ser um esforço. Então eu botava pilha. O tempo inteiro eu falava, gente, vamos jogar tabuleiro? No começo eles falam, não, vem cá, então uma partida só. Tá, videogame. Chega uma hora que eles querem jogar videogame. Aí eu falo, não, pode jogar videogame, mas não só videogame. Aí eu comecei a botar um livro em cima do videogame e falar, a partir de hoje só joga videogame se começar a ler o livro. Várias vezes eles começavam a ler o livro e não iam mais para o videogame, porque o livro era legal. Mas eu botava uma regra. O videogame é o mérito, o celular é o mérito, é o teu prêmio, perdão, falei mérito, é o prêmio. Jogar o videogame é o prêmio para fez trabalho de escola, estudou, limpou a casa, arrumou teu quarto, você merece. O prêmio é um estímulo. Exato. Você está estimulando ele a fazer determinadas coisas, é isso? Agora, os pais são extremamente permissivos. Por quê? Porque eles não Porque querem... é cômodo. É óbvio. O pai e a mãe estão no celular e não querem que os filhos fiquem no celular. Aí o pai e a mãe chegam em casa e ficam no celular o tempo inteiro. Quando eles acabam de fazer tudo que eles quiseram, aí eles lembram dos filhos. Aí eles vão lá e o filho aí não quer mais. Sim. Aí um dia eu fazia assim, meus filhos pegavam o celular, eu falava, gente, ajuda a estender a roupa. Eu tenho faxineira. Eu falava, me ajuda. Ô pai, deixa... Não, vamos lá. Gente, ajuda a arrumar a cozinha. Gente, me ajuda a pegar um negócio no guarda-roupa. Aí um dia o mais velho perguntou assim, ô pai, você faz de sacanagem isso, né? Eu ia falar exatamente isso. Você precisa de alguma coisa da gente? Falei, por quê, velho? Falou, porque toda vez que a gente pega o celular, você pede alguma coisa. Falei, imagina. Não, aí ele, sua. Perfeito. Você não precisa de nada agora. Falei, não. Aí ele sentou no sofá. A hora que ele pegou o celular, eu falei, você pode me ajudar aqui? Aí eles pegaram o macete. Mas exatamente, eu me tornava interessante para eles. Então a gente jogava bola, a gente saía, só que isso me cansava, porque às vezes eu queria chegar em casa e ir para onde? Celular. Entendi. Então, você me perguntou no início se isso vai mudar. Não, vai piorar. Porque a cada dia mais nós temos pais permissivos, pais e mães preguiçosos, que não querem a responsabilidade e a dor de cuidar dos filhos. Eles querem igual um pet. Pet é legal, não é? Você pega lá trabalho também. o Shih Tzu, né? O Shih Tzu, aí você põe ali um Yorkshire, perfeito. É bonitinho quando tá tomado banho, cheirosinho, veio do pet. Só que quando tá fedido, você tem que levar no pet. Levar no pet, você tem que levar, buscar, pagar, tem que tirar cocô, tem que passear na rua, tem que limpar o xixi deles, não sei o quê, tem que consertar o sapato que ele... Essa parte você não gosta. Filhos são iguais. Foi uma opção tua. Sim. Então você tem que dar o máximo de você. Agora, para que eles não invadam o seu limite, porque você precisa descansar, você tem que falar, agora é minha vez. Ok. E você tem que falar para eles, é o seguinte, videogame só depois de cumprir com o que é
responsabilidade tua. Entendi. Se não fez, não recebe. Só que hoje é o seguinte, os pais, para terem um alento e ficarem confortavelmente estáticos dentro das suas atividades, permitem que os filhos determinem os limites. Entendi. E aí, eles não fazem o que tem que fazer, não leem o que tem que ler, não estudam o que tem que estudar, se tornam cada dia mais distantes do presencial, dos amigos, das pessoas e Entendi. também dos seus pais. E culpam os pais que dão tudo muito fácil. E tudo que vem fácil, vai fácil também. Porque a gente não tem valor, a questão da gratitude. É. Você sabia que foi feita uma pesquisa recente que mostra que o jovem no Japão, 47, quase 48% do jovem japonês não se interessa por sexo? Não sabia disso. Por que não? O excesso de digitalização aumenta a produção do quê? Cortisol. Diminui a produção de endorfina, de ocitocina, motoramente falando. Faz com que você, organicamente falando, não precise buscar o complemento disso. A compensação. Então, você já recebe isso teclando e fazendo tudo. Então, você não busca. Entendi. Na Europa, esse número já está em 27%, 28%, e no Brasil já chega a 22%. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Então, na China, por exemplo, as redes sociais são controladas. Sim. Em Taiwan também. Na Noruega também. Por quê? Porque eles já descobriram isso. Daqui a 20, 30 anos nós não teremos cientistas, matemáticos, físicos. Engenheiro. Hoje a China tem a população dos Estados Unidos. Imagina o seguinte, os Estados Unidos tem lá quase meio bilhão de habitantes. A China tem esse número de pessoas acima do nível de inteligência, considerados gênios. Por quê? Porque eles estimulam os alunos e as pessoas a estudar. Entendi. Enquanto os americanos, os brasileiros, estimulam a liberdade de fazer o que quer. Em nenhum lugar do mundo isso deu certo. Você tem que ter liberdade, mas com responsabilidade. Entendi. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem e isso leva ao caos total. Ponto. Alex, nosso papo está extraordinário, está muito bacana. Muito conhecimento, muita coisa legal. Com certeza a gente vai ter outros encontros. Eu comentei contigo que nos próximos a gente está fazendo uma rodada grande com muitos convidados, com muitos assuntos diferentes. E já a gente vai colocar mais um aqui para a gente começar a discutir, para trazer esses temas e aí a gente ter provocações, né? E a gente ter uma discussão mais calorosa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você me trouxe muito conhecimento, você falou de muita coisa, agora você finalizou com essa questão do estudar, dos estímulos, dos prêmios, da leitura, do aprendizado. Tudo isso a gente coloca, vamos colocar, chamando tudo isso de conhecimento, né? Só que eu tenho uma frase que eu falo, que não importa só o conhecimento, você tem que transformar o conhecimento em ação. É que através da ação que a gente consegue a realização das tarefas, que a gente consegue isso aqui, que a gente chega nos resultados, né? Como que é a tua visão sobre isso? Como transformar todo este conhecimento, como que a gente levar isso aqui? E também, olhando aí para a nossa situação, quando a gente fala nossa situação, situação de país, situação... Outro dia saiu um dado da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, que 70% das crianças até 7 anos ainda não sabem ler e escrever do ensino público, né? A gente teve um outro dado recentemente, que hoje a gente tem 7 milhões de jovens, né, na geração neném, né, 18 a 24 anos, que nem trabalha nem estuda, por questão de oportunidade, por questão de capacitação, por uma questão de uma série de coisas. E aí o meu entendimento é que a gente precisa pegar todo esse conhecimento, né, que a gente tem, né, e transformar isso em ações. Qual é a tua visão sobre isso, Alex? Filtro. Tá. Existe uma sequência que é informação. A gente vem de uma época que todo mundo falava, informação é tudo. Nada. Informação não é tudo. Informação não é o mais importante. Tudo é informação. Esse amarelo aqui é informação, essa luz é informação, o meu gesto é informação, o barulho é informação, o reflexo é informação, essa caneca aqui em cima, tudo é informação para o nosso cérebro. Ok. Ponto. Nós somos estimulados com 11 milhões de informações por segundo, retemos apenas 2. Ponto, em média.
Então, olha só que interessante. Se a cada dia nós recebemos muito mais informações, e hoje, nós, os seres humanos, nós nos tornamos informívoros. Nós não somos apenas carnívoros e nem herbívoros, nós somos informívoros, nos alimentamos de informação. Então tome muito cuidado com a alimentação que você coloca no teu cérebro. Por quê? Um ser humano na Idade Média nascia com a mesma quantidade de neurônios, sinapses, aproximadamente igual um ser humano hoje. Só que ele via em toda a vida a mesma quantidade de informações que eu e você a gente vê em apenas um final de semana. Uau. Então isso gera estresse, uma sobrecarga muito grande. Com isso, essa quantidade de informações a gente não tem um filtro. Não tendo um filtro, a gente não sabe o que deve ser gerado conhecimento. Perfeito. Informação tem que gerar conhecimento. Perfeito. Que é o aprofundamento de uma informação. Sim. Conhecimento pode ser retido por um tempo. Mas se você observar que esse conhecimento ele vai servir para a tua vida, ele tem que ser criado uma analogia com aquilo que você precisa. Então, informação que gera o conhecimento que vai servir para alguma coisa, tem que gerar um conceito. Conceito é aquilo que serve para mim. E se gerou um conceito, tem que ser colocado em prática. Okay. Essa é a sequência. Informação aprofundada gera conhecimento. Nem toda informação precisa ser aprofundada. Sim. Aquelas que são válidas, você aprofunda. Nem todo conhecimento tem que ser aprofundado. Aquele que você vê que pode servir para você, gere um conceito, que é aquilo que serve para a minha vida, para o meu casamento, para a minha empresa, para a minha profissão. Perfeito. Agora, gerar um conceito, aprofundando conhecimento, sem saber o quando eu vou botar em prática e o como, para quê? Então, a resposta para a tua pergunta é preciso termos filtros. Ok. Porque nós nos tornamos informívoros e a quantidade de informações, ela requer filtros muito mais sábios, muito mais inteligentes, muito mais precisos do que antes. Antigamente a gente podia errar lentamente. Hoje não. Hoje a gente tem que errar rapidamente e reagir mais rápido ainda. Perfeito. Que loucura. Alex, só tenho que te agradecer. Como forma de te agradecer, quero te entregar meu livro. Né? Que o livro. Poxa vida, que prazer. Então, muito obrigado. Está autografado ou não? Está autografado. Tá aqui. Né? Então, muito obrigado, né, pela tua presença, pelo convite. O papo foi extraordinário. Né? Eu falei que ia ser especial. Eu falei que ia ser... Antes de tudo, foi divertido. Né? Me deixou aqui, vou confessar para você, muito pensativo. Né? E quando a gente pensa muito, a gente cria uma certa ansiedade, né? Mas eu vou aprender a controlar essa ansiedade, vou aprender a descobrir os meus medos e como que a gente vai trabalhar isso aqui e como esses meus medos impactam no meu dia a dia, seja como gestor, seja como pai, seja como marido. Com certeza absoluta, tive lições hoje extraordinárias, que eu vou com certeza ver um jeito de transformar tudo isso em ação. Né? Sinta-se à vontade, quer dar um recado final? Não, bom, antes de mais nada eu quero... Para não ficar atrás, aqui, ó, trouxe o Peraí, Tô Pensando para você, que é um livro que já nasce naquele conceito do presencial, físico, digital. Perfeito. 30%, 35% do conteúdo está aqui. Que legal. 70% está na plataforma digital que a gente desenvolveu, que é o Pílulas e Mentoria. Então a pessoa, ela lê o livro e acompanha os conteúdos através de vídeos. Que legal. Então, meu presente para ti. Muito obrigado. Está autografado. Tá. Autografado. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, que esse livro lhe marque o início de uma fase de extrema prosperidade, de grandes mudanças e que ele te traga muitas energias positivas e alegrias, porque a alegria é o que a gente tem que ter. Energia positiva é o que a alegria gera, né? Perfeito. E é um ciclo. Então, acho que é isso. Sobre o recado, tem uma sequência de frases que eu utilizo, que eu venho cunhando há bastante tempo, que é o quanto mais. Tudo começa com quanto mais. Então, são mais de 1.800 frases e conceitos que a gente lançou. Que legal. E dentro desses conceitos tem o quanto mais. Eu digo o seguinte, quanto mais previsível eu sou, mais vulnerável me torno. Entendi. Então, a gente tem que tomar cuidado para não nos tornarmos previsíveis e, com isso, vulneráveis. Porque no momento que você se tornar previsível,
as pessoas começam a ler tudo de você, começam a estimulá-lo para obter as reações que eles querem. Entendi. E aí, quanto mais previsível eu sou, mais vulnerável eu me torno, e quem te irrita, te domina. Então, cuidado. O outro ponto é, quanto mais interessante eu for, mais oportunidades eu gero. Entendi. Então, se torne interessante para os teus filhos, para os teus pares, marido, mulher, amigos, trabalho, clientes, se torne interessante, tenha amplitude, não se feche para as oportunidades. Então é aquele negócio, antes de criticar, escreva e depois verifique. Antes de falar... Essa dica é muito boa. Exato. Antes de você falar para alguém que pensa, escreva. Né? Eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp, que quando eu estou bravo com alguém da equipe, eu escrevo tudo lá antes de mandar. E eu deixo ali uns 5 minutos. Normalmente eu não envio nada para ninguém. Por quê? Porque passou a intensidade da raiva. Essa ideia não é minha, não. Isso daí foi uma das lições que o Abraham Lincoln utilizou, que depois passou para o Churchill, e o Dale Carnegie acabou escrevendo no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e é muito válido. Quebre o impulso. A impulsividade, ela é boa, mas quando ela vai gerar algo, um potencial de criativo, mas quando ela for destrutiva, não é boa. Nunca tome decisões quando você está muito nervoso, nem quando você está muito feliz. Nem, né? Muito eufórico. Então, quanto mais interessante eu for, mais oportunidades eu gero. Que legal. E a minha última dica, olhando para quem está assistindo, é o seguinte: quanto mais produtivo eu sou, mais motivado eu me torno. Vocês não conhecem ninguém improdutivo e motivado. Então, torne seus filhos, vocês, seus colaboradores, funcionários, vendedores, seus gestores produtivos, para que eles se tornem motivados. Ninguém motiva ninguém para produzir. Se você fizer isso e der certo, acabou, porque aí você vai ter que fazer isso o tempo inteiro. Primeiro, verifique onde a pessoa ela se torna mais produtiva. Qual é o propósito dela? O que ela segue melhor, o que ela quer, o que ela acredita. Dê para ela elementos para que ela se torne produtiva, porque a motivação é uma consequência. Muito bom. Muito bom. É isso daí. Muito bom. Alex. Eu agradecer pelo livro, agradecer a equipe que está por trás das câmeras nesse momento maravilhoso, o pessoal que veio comigo, me acompanhou, vocês, tá, Peterson? É um prazer muito grande, tu é um amigo, Imagina, cara que eu admiro junto. demais. Agradecer a oportunidade, porque a gente levar um conhecimento com profundidade, em forma de bate-papo, e sempre pensando o que eu estou falando, o que está sendo ouvido. Perfeito. Então, Perfeito. cada palavra que eu dei aqui foi pensando em quem está ouvindo e não o que eu queria dizer. Muito bom. Então, escreva e leia o que você pensa. Fale, mas imagine quem está ouvindo, o que ele irá ouvir. É positivo ou negativo? Sempre isso daí. Então, obrigato, que é a mistura de obrigado com gratidão, um conceito que a gente criou lá no Instituto em 2019, e que ele diz o seguinte: eu sou obrigado a retribuir ao mundo a dádiva de estar aqui agora e a oportunidade. E a gratidão, que é a graça, né, do presente, desse momento, de viver o momento. Muito né? bom. Afinal de contas, o momento é o momento. Exatamente, obrigado. Afinal de contas, o momento é o momento. Antes não era e depois já era, né? Muito bom. É isso muito daí. Bem. Vamos falar tchau. Gente, muito obrigado. Né? Curtam a gente, compartilhem, divulguem. Se vocês gostarem, vocês falam. Se não gostar também, falem nos comentários e aí a gente vai estendendo isso e cada dia a gente vai melhorando em tudo aquilo que a gente faz. Obrigado, Alex, e até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado.